Você está fazendo a gestão dos seus custos de manutenção da forma errada. É isso que a gente está vendo na maioria das empresas e isso é assustador. Porque se você não está gerenciando os seus custos da forma adequada, como é que você sabe exatamente qual está sendo a sua margem de lucro, qual que é o valor do custo do produto, ou se você está dentro daquilo que é o correto ou não? Será que você está gastando demais? Será que você está fazendo um orçamento correto do setor de manutenção? Então fica comigo que no vídeo de hoje nós vamos começar a entrar nesse mundo dos custos de manutenção. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o engenheiro David Souza, sou professor e consultor aqui na Modular Cursos e se você quiser saber mais sobre nós, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Hoje, pessoal, a gente vai começar a falar sobre os custos de manutenção, algo que tem chamado muita nossa atenção quando a gente conversa com os nossos alunos, quando a gente conversa com as empresas que a gente presta mentoria e consultoria. A gente está vendo que muita gente está calculando o custo errado e que muitas empresas e muitos profissionais ainda não entenderam a importância de fazer uma gestão correta dos seus custos de manutenção. Por isso que nesse vídeo nós vamos responder algumas perguntas que são fundamentais, como por exemplo, por que a gestão de custos de manutenção é importante para uma empresa? Vamos lá, pessoal, uma coisa que às vezes a gente vê é que as pessoas às vezes que estão na manutenção são engenheiros, técnicos, são excelentes profissionais, mas muitas vezes essas pessoas esquecem que a empresa é um business e quando a gente está falando de business, a gente está falando de faturamento, dinheiro, lucro. Beleza? Então o time de manutenção também não pode esquecer que a manutenção é um setor produtivo dentro da empresa que ajuda ou que agrega valor ao produto que está sendo produzido e é esse produto que vai então trazer o faturamento da empresa e esse faturamento então vai trazer lucro. Então quando a gente está falando de custo, ele é um dos elementos fundamentais para qualquer empresa manter a sua saúde financeira. Então, quando a gente tem um orçamento de uma empresa, a gente vai ter lá os gastos, as despesas, os custos e também tudo aquilo que vai ser investido. Quando a gente fala de manutenção, esse custo é para manter a empresa funcionando. Lembre-se sempre, pessoal, que quando a gente está falando de manter, a gente não está falando de corretiva, de reparo, de conserto. Nós estamos falando da função manter. A função de manter os nossos equipamentos operando da forma correta, a função de manter os prazos em dia, a função de manter a segurança, a função de manter o nosso equipamento com baixo custo, com alta disponibilidade, a função de manter os equipamentos com alta qualidade. Tudo isso faz parte da função manter que é gerenciada lá pelo setor de manutenção. E o que é interessante, pessoal? O custo de manutenção de um equipamento ele vai ser diluído no processo produtivo. Então, quando a gente tem um produto final, por exemplo, eu tenho um produto final que custa R$500 e o custo, o preço é R$500 e o custo é de R$200. Então, eu tenho o valor que eu vou vender esse produto, que é o preço, e eu tenho o custo para produzir esse produto. De 500 eu vou ter um custo de R$200. Esse custo de R$200 está energia, a mão de obra gasta para poder fazer, os materiais, os insumos, todo o gasto produtivo e também o custo de manutenção dos equipamentos. Afinal, os equipamentos eles vão precisar de manutenção. A gente vai precisar ajustar nível de óleo, trocar ou reparar peças e componentes, precisar fazer o sistema de lubrificação, a gente vai precisar de técnicos fazer dispersão, ou seja, gastando horas homem, para poder fazer a correta manutenção do equipamento. E esse custo vai estar embutido no custo final do produto que vai ser repassado lá ao consumidor e claro, a gente vai colocar uma diferença entre o custo e o preço oferecido para que a gente tenha a nossa margem de lucro, a nossa margem de contribuição. O que a gente vê, e é o primeiro ponto que é fundamental para a empresa, é que se você deixa de calcular os seus custos de manutenção, esse custo final que você está utilizando para poder elaborar o preço do seu produto, o valor que será ofertado ao mercado, ele está errado. Então, no final das contas, muitas vezes a gente vê que tem empresas que estão vendendo o produto a um certo valor esperando uma certa margem, mas quando a contabilidade fecha as contas, vê então que essa margem ela é muito menor do que deveria ser. Ou seja, parece que estão tendo custos ali que as pessoas não estão considerando ou pelo menos não estão prevendo.
E muitas vezes esses são os custos de manutenção. Então olha que interessante, pessoal, quando a gente faz a valorização correta dos custos de manutenção, a gente consegue ter um produto com um valor de custo melhor. Isso vai trazer com que a gente possa praticar um preço melhor no mercado e isso vai trazer mais margem de lucro para a empresa. Então olha o quanto isso é importante. E isso é visão de business, isso é visão de negócio. Muitas vezes o pessoal que está lá na manutenção, lá na operação, fica pensando tanto em manter o equipamento em técnicas e estratégias que esquece de ver que a empresa precisa vender e precisa faturar. E por que a gestão de custos ainda é um desafio para essas empresas, pessoal? São 3 principais problemas. Vamos lá. Primeiro, faltam pessoas qualificadas. Nas empresas que a gente vai, elas nem sabem que não sabem gestão de custos. Muitas vezes ela acha que sabe, mas as pessoas que trabalham lá, às vezes a empresa, no geral como um todo, é tão desqualificada que ela não faz nem ideia que existe toda uma metodologia, indicadores, formas, técnicas para fazer a gestão de custo. E aquela velha história, né, pessoal? O que a gente não sabe não nos faz falta. E não tem como a gente gerenciar aquilo que a gente não sabe. Então tem muita empresa jogando dinheiro fora porque realmente não sabe que precisa, não faz nem ideia que isso é uma necessidade. Então quando a gente vai numa empresa que a gente olha os processos e a gente vê que os custos não estão sendo calculados da forma correta, a primeira coisa é alertar essas pessoas a importância para que a empresa dê para o correto cálculo e gerenciamento desses custos. O segundo problema é que muitos gestores que não são especialistas na área de manutenção, eles acham que a forma de calcular os custos da manutenção é igual ao dos outros setores da empresa. E não é. E esse erro é muito comum. Então a gente vê muitas vezes administradores que não têm conhecimento de manutenção, contadores, muitas vezes gerentes industriais que não dominam a manutenção, fazendo a análise de custo de manutenção. E aí acabam fazendo cometendo vários erros porque eles não dominam as técnicas corretas. Eles não entendem sobre a previsibilidade, sobre a questão da disponibilidade do equipamento, do lucro cessante, dos custos induzidos, dos custos ocultos que podem acontecer no processo de manutenção. Porque afinal são muitas variáveis. Nós vamos ter os custos diretos, os custos indiretos, as despesas, os gastos, os desperdícios, os custos compartilhados entre setores. Então tem muita coisa envolvida e às vezes se a pessoa não tem uma qualificação, se ela não está preparada e ela simplesmente assume que ela pode fazer essa gestão de custos como ela faz para o resto da empresa ou para o seu setor e aplica para o setor da manutenção, aí a gente vê um erro gigantesco. E o terceiro erro é que geralmente o time de manutenção, às vezes um gestor de manutenção, um engenheiro de confiabilidade, um PCM, um técnico, às vezes ele está tão desesperado. E o dia a dia da manutenção é realmente muito corrido, apagando incêndio, indo atrás de corretiva, parando tudo para fazer uma análise de causa raiz, peça que está chegando, peça que não veio, fornecedor, problemas de contrato com terceirizados. Então, às vezes, é tanta coisa no dia a dia do setor de manutenção que esse erro é apenas deixar para lá. Depois a gente faz, chuta um valor, dá um valor aproximado, vê quanto foi do mês passado e repete. E aí, claro que esse valor não vai ser fidedigno, esse valor não vai estar correto e isso, infelizmente, vai acabar se refletindo lá na frente na empresa como um todo. Então, nesses 3 casos, pessoal, geralmente a gente está falando aí de falta de método, falta de processo e também de falta de conhecimento, infelizmente. E muitas vezes isso não é nem culpa dos colaboradores, é a própria empresa que não tem uma cultura voltada a ter uma manutenção eficiente. Ainda acha que manutenção está lá no passado, na época do reparo, ainda acha que manutenção é custo, ainda acha que manutenção é um setor de suporte. E por que você, que é profissional da área de manutenção, precisa saber tudo isso que a gente está falando? Porque ao final de contas, pessoal, só nós aqui, eu e você que somos da área de manutenção, que estamos preocupados com corretiva, preditiva, preventiva, plano mestre de manutenção, mapa de 52 semanas, a gente está preocupado com isso. Mas os diretores da empresa, os acionistas, os donos, os sócios, eles estão preocupados só com a grana, a bufunfa, o dinheiro que cai para eles. Então nós temos que aprender a falar a língua dessas pessoas. Muitas vezes a gente tem um linguajar muito técnico e isso acaba não comunicando bem com esse pessoal aí mais da diretoria, da alta gestão. Então um segredo para a gente se destacar no mercado é saber falar a língua
financeira, a língua do dinheiro. Porque essa linguagem do dinheiro, essa linguagem monetária toca profundamente o coração das pessoas. Afinal, ninguém quer perder dinheiro e todo mundo quer ganhar dinheiro. Então, quando a gente mostra que a gente sabe o que a gente está falando em questões financeiras e a gente prova por A mais B que nós estamos reduzindo o custo, mas além disso, pessoal, a gente mostra que a gente está aumentando o faturamento da empresa, que a gente está pegando aquele dinheiro que estava sendo jogado fora e está aplicando em outro lugar, ou que a nossa manutenção de forma correta aumentou a produtividade do equipamento e isso trouxe mais produtos, mais faturamento para a empresa, aí é uma virada de chave e isso faz toda a diferença. E quer ver o quanto isso é importante? Dá uma olhada aqui e vamos analisar algumas vagas para ver se elas pedem esse conhecimento na área de gestão de custos. Olha essa vaga aqui, ó, de supervisor de manutenção na União Química, tá? Olha só, tem aqui os benefícios, tem aqui a descrição e eu já salientei para vocês aqui, ó, a palavra curso para que a gente possa analisar. Olha só, supervisionar a implantação de melhorias e novos projetos, assegurando o cumprimento dos prazos e custos comprometidos. Revisar os cronogramas de shutdown, prevendo custos, prazos e impactos no planejamento da produção. E aqui embaixo ainda fala, ó, levantar custos e prazos para projetos de novos produtos e linha de produção. Então, olha só, aqui nesse caso, esse supervisor de manutenção ele vai ter que garantir com que os custos, né, os recursos que foram alocados para manutenção sejam gastos da forma correta. Essa outra vaga aqui, ó, coordenador de manutenção da Arauco do Brasil. Olha só. Controlar custos, avaliar e analisar a provisão de verba mensal e anual, assegurando a realização de reparos, reformas, substituição de peças, máquinas, equipamentos e circuitos painéis, conforme necessidades e programação. Realizar a gestão de projetos da sua área CAPEX, assegurando os melhores equipamentos, produtividade operacional, custos e etc. Então aqui de novo, ó, tá falando sobre controlar custos, analisar, né, e avaliar o aprovisionamento de verba para saber se o orçamento, aquilo que está entrando de dinheiro no setor de manutenção, é o suficiente para que possa garantir tudo aquilo que tem previsto de serviço, né, tudo aquilo que tem em carteira de serviço. E aqui também fala, ó, realizar a gestão de projetos da sua área. A gestão de projetos é CAPEX, né, que é o Capital Expenditure, ou seja, as despesas de capital, aquilo que nós vamos trabalhar na parte de investimento em máquinas, equipamentos que vão fazer com que a empresa ela se torne, né, tenha um valuation maior. Então, a parte de manutenção também é responsável por isso. Por isso que é muito interessante, muitas empresas pedem conhecimentos nessa parte de CAPEX e OPEX, tá? Coordenador de manutenção. Olha a descrição aqui, ó. Analisar os indicadores de manutenção e custos. Então, existem indicadores de custos, como, por exemplo, o custo sobre faturamento, o custo sobre ativo, o custo por tipo de manutenção, o custo de mão de obra, o custo direto, o custo indireto. Então, tem várias formas da gente fazer indicadores de manutenção, tá bom? Intervindo através do uso de ferramentas de gestão para garantir o cumprimento dos mesmos e, consequentemente, uma boa gestão da manutenção. E aqui, interessante que ele repete tudo, ó. Coordenar as atividades de emissão, coordenar as atividades de emissão, repete de novo, prestar apoio, analisar os indicadores de manutenção. A pessoa que abriu essa vaga aqui deu um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e repetiu alguns termos aí, tá? Então, fiquem atentos aí às vagas também. Ó, gerente de frota e manutenção da Transpedrosa SA a nível de gerência, então nível alto. Olha só que interessante. Responsável pela gestão da manutenção, diesel, custos de pneu, programas de conservação de frota. Acompanhar os custos de manutenção de acordo com o orçamento previsto. Então aqui, né, o custo dos itens, né, custo de componente mesmo. Custo daquilo que realmente são itens que a gente chama de itens de desgaste, ou itens que são de falhas, né, que perfil de falha por desgaste, por exemplo, ou por consumo, muitas vezes, né. Então aqui nesse caso tem que fazer essa gestão da manutenção com base nesses custos aqui. Mas quando eu li essa frase, que eu achei muito interessante, acompanhar os custos de manutenção de acordo com o orçamento previsto. Na verdade, um gerente de manutenção é ele que tem que fazer o orçamento, é ele que tem que prever o orçamento. E quem vai ter que fazer o acompanhamento dos custos, claro, o gerente vai fazer, mas ele vai fazer isso não de uma forma tão micro. Quem vai fazer isso geralmente é o time de PCM, de Planejamento e Controle da Manutenção. O gerente aqui ele só tem que ver se isso vai dar certo, mas era para ser
função dele fazer esse orçamento também. Muitas vezes o que a gente vê é que outros setores da empresa fazem ou elaboram o orçamento de manutenção para um determinado período sem o setor de manutenção saber. Então, só chega lá, olha, o que vocês têm para manutenção esse período aqui é, sei lá, R$1 milhão. E aí o setor que se vire. Mas eles nem sabem que dentro daquele período tem várias melhorias, tem várias manutenções preditivas que precisam ser feitas, várias grandes paradas de manutenção. E aí, claro, não tem gestor que dê conta disso, né? Supervisor de manutenção da Marfrig Global Foods. Então, olha aqui, ó. Garantir a gestão e retenção de custos da manutenção por meio de reuniões semanais com o comitê de custo. Então, olha que interessante, aqui nesse caso tem um comitê de custo, um pessoal que faz a gestão de custos da empresa, e esse gerente ele precisa chegar nessa reunião e conversar sobre custo. E como que ele vai fazer isso se ele não tem domínio sobre as técnicas de custo? Se ele não sabe, né, falar a língua do dinheiro. Especialista de manutenção agrícola na BP Bunge Bioenergia. Então, olha só. Através da engenharia de confiabilidade do PCM, registro de dados de manutenção, estabelecer a harmonização entre os limites operacionais das máquinas, as práticas de execução de manutenção e os custos operacionais relacionados. Buscar novas soluções no mercado para a melhoria contínua da qualidade dos materiais, peças, insumos e serviços, reduzindo os custos de manutenção, aumentando a disponibilidade dos ativos e garantindo maior segurança das operações e nas remunerações. Muito bem descrito isso aqui, então parabéns lá para o pessoal da BP Bunge, porque essa descrição ficou bem legal e realmente está bem alinhado, né? Um especialista de manutenção agrícola. Uma outra vaga aqui, o analista de planejamento e controle de manutenção PCM da Simpal. Vamos ver o que fala aqui, ó. Planeja, programa e controla os planos de manutenção preventiva e corretiva, os serviços de manutenção mecânica ou elétrica, diários e de paradas planejadas através da alocação dos recursos e informações no tempo adequado e custo otimizado, contribuindo significativamente para a disponibilidade da área fabril, analisa falhas em máquinas e equipamentos de produção, desenvolve novos fornecedores e analisa a necessidade de compra de peças para reposição. Então, aqui também, né, falando sobre alocação de recursos, né, aprovisionamento, tanto de materiais quanto financeiro e pessoas, e custo otimizado. Isso aqui que eu achei interessante, porque quando a gente fala da nossa função ganho, ou principalmente quando a gente está trabalhando aí com a teoria das limitações, das restrições, programação linear, por exemplo, né, a nossa função de ganho, a nossa função objetivo, ela sempre vai ser ou reduzir custos, né, minimizar os custos e ou maximizar os nossos lucros. É meio estranho esse termo, né? Custo otimizado. Né? Afinal de contas, o que é otimizar o custo? É utilizar o custo da melhor forma possível. A gente otimiza o orçamento. A gente otimiza o nosso orçamento para fazer minimização de custos e maximização dos resultados. Né? Então, às vezes as pessoas querem florear um pouco, né? Botar as vagas, mas a gente já vê que esse termo ele é fica meio estranho, assim, né? Não cabe muito bem. Seria melhor, nesse caso aqui, trabalhar com redução de custo, ao invés de otimizar o custo. A gente vai otimizar a nossa gestão financeira, né? Técnico de planejamento de manutenção 3 da CNS Cimentos. Quais são os seus desafios? Participar da elaboração do orçamento anual de custos de manutenção e controlar sua correta aplicação. Perfeito. Ó, é indispensável que você tenha engenharia, SAP, Excel, gerenciamento de custos de manutenção, né? Saber fazer o gerenciamento, saber as técnicas de gerenciamento dos custos de manutenção. Também bem legal, bem interessante. E aí você pode me perguntar assim, ó, professor, mas eu trabalho numa empresa, quanto que eu tenho que investir em manutenção, por exemplo? Pessoal, assim, ó, sendo bem na média, só para dar uma resposta rápida para vocês, no geral a gente trabalha aí com uma faixa de 4% do faturamento bruto da empresa. Tá? Para vocês terem uma ideia, olha só esse exemplo que eu peguei aqui. Ó. Eu estou no site da Votorantim, onde eles estão compartilhando aqui os resultados financeiros de 2022. Tá? E olha que interessante, eles falam aqui do EBITDA, tá? Eles falam sobre o investimento deles em CAPEX e tal, né? EBITDA depois de da dedução de alguns impostos, de alguns custos, mas olha aqui embaixo no site deles, eles falam por região. Ó. No Brasil, a nossa receita líquida foi de 12,7 bilhões em 2022, um crescimento de 23% em relação
a 2021. Então olha que interessante, o faturamento líquido, né, deles foi 12,7 bilhão. O faturamento bruto, com certeza, foi muito maior do que isso aqui, né? Só que a gente não consegue obter o faturamento bruto dessa empresa porque tem que deduzir alguns impostos e tal, mas a gente tem aqui, por exemplo, a receita líquida. Se a gente trabalha 4% da receita bruta, vamos supor aqui que a gente vai trabalhar 3% da receita líquida. Então, olha só, no ano de 2022, quanto que a Votorantim deveria ter gasto em manutenção? Então, fazendo aqui uma conta rápida, a gente viu que 12,7 bilhões vezes 0,03, que seriam 3% da renda líquida, a gente tem então que o investimento, por exemplo, da Votorantim em manutenção no ano de 2022 deve ter gerado próximo da casa dos 380 milhões de reais. Então olha o tamanho desse orçamento, né, de manutenção, 380 milhões. E tudo isso é para investir em mão de obra, qualificação de pessoas, peças de reposição, né, peças sobressalentes, os famosos spare parts, também na parte de insumos e materiais, por causa também de contratos, né, tanto de terceiros quanto de prestadores de serviço. Basicamente, esses são as principais composições do custo de manutenção. E quando a gente fala desses custos de manutenção, a gente podia ficar aqui muito tempo falando. E ao invés de fazer vários vídeos aqui para o YouTube, a gente decidiu fazer um workshop gratuito para vocês no dia 1º de novembro, quarta-feira, às 20 horas. Basta você se inscrever aqui embaixo, eu vou deixar o link para vocês, se inscrevam e vocês vão participar desse workshop que vai ter mais ou menos uma duração de 2 horas. E durante esse workshop eu vou revelar para vocês 4 segredos sobre a gestão de custos, que é como pensa um diretor de manutenção, quais são os custos ocultos que a maioria das pessoas não veem na gestão da manutenção, como que é o cenário dos custos de manutenção nas empresas do Brasil e qual que é a última peça para a gente fechar o quebra-cabeça na área de custos. E tudo isso com o direito ao seu certificado de participação. Então, se você quiser participar, vai ser agora, no dia 1º de novembro, às 20 horas, lá pelo YouTube, com direito ao certificado de participação, aonde nessas 2 horas eu vou estar junto com vocês nesse workshop, para que a gente possa então falar sobre tudo que a gente precisa nessa parte de gestão de custos e que eu possa ajudar você a entender mais como que você pode fazer a diferença no seu setor, porque eu garanto para você que tudo isso que a gente está falando aqui é só a pontinha do iceberg. Tem muita coisa que a gente precisa conversar e nós, como gestores de manutenção, nós precisamos dominar os custos. Então eu vou revelar muitas coisas para vocês que eu tenho certeza que vai abrir, vai explodir a mente de vocês aí, para que vocês possam então entender como que vocês vão aplicar tudo isso na empresa de vocês para com certeza serem diferenciados. Muito obrigado, pessoal, por terem ficado até aqui. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Clica também aqui no sininho, deixe o seu like e inscreva-se no canal, porque isso faz toda a diferença. Eu espero por vocês no nosso próximo vídeo.